Irmãos, vamos estar utilizando agora o livro Grande Conflito. Todos estão com o livro Grande Conflito. Tem alguém que não tem livro Conflito? Boa noite, meus queridos irmãos. Quarta-feira passada não deu para acabar o capítulo 23, então estou eu aqui de novo, né? Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom ter o Arthur aqui de volta, bem acompanhado, né, da sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Israel também, que estava fazendo falta, né? Acho que ela já normalizou, Israel. Tá, está mais tranquilo, né? Também a minha querida irmã Conceição, como é bom ver esse rostinho lindo, né? Eu fico muito feliz quando eu te vejo, minha querida. Você é uma mulher de Deus e isso é muito bom. E o restante já é de casa, né? Fico também feliz de ver o Isaac lá atrás. É muito bom tê-lo aqui, meu querido. Vamos falar com Deus mais uma vez? Santo Deus, amado Criador. Amém. Louvamos o teu santo nome por poder estar na tua presença, Senhor. Como é bom poder te adorar. Como foi bom poder ouvir a oração do meu querido irmão Israel, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado por esse privilégio que temos hoje. Enquanto as portas da tua igreja ainda estão abertas. Porque sabemos que em breve, Pai querido, elas serão fechadas. Então, que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja. O versículo que eu tenho guardado no meu coração é Filipenses 1,6, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, que o Senhor nos termine até o dia de Cristo Jesus. Cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer este milagre, de nos fazer uma nova criatura para a glória do teu nome. Usa-me, Senhor, para falar da tua igreja. Tu sabes que eu não tenho nada a oferecer. E para que a tua palavra adentre no coração dos meus queridos irmãos, só o teu Santo Espírito para fazer esta obra. Amém. Então, por favor, Senhor, para isto perdoe os meus pecados e me abençoe, para que eu seja a boca de Deus nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Muita oração, muito poder. Jesus Cristo falou que a minha casa seria chamada o quê? Oh, glória, que bom. Israel, fiquei muito feliz em ouvir sua oração, meu querido. Meus irmãos, antes de nós começarmos o livro, eu queria ler Hebreus 10, versículo 24. Por que eu quero começar o sermão desta noite falando de Hebreus 10, 24? Irmãos, eu costumo falar uma coisa muito simples. O caminho que já é apertado está ficando cada vez mais o quê? E aqui nessa casa de Deus tem que ser um local de quê? De refúgio. Sim ou não? Sim. E olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Como Israel bem falou, essa igreja tem que ser a mão que estende para ajudar. Sim ou não, irmão? Sim. Como eu falei, aqui tem que ser um local de refúgio, porque o mundo lá está cada vez mais difícil. Então, em nome de Cristo Jesus, que esta igreja seja uma luz a brilhar cada vez mais com mais intensidade. Amém. Irmãos, eu vou falar como já é de costume da igreja, né? Eu nunca fiquei tanto na igreja como eu estou ficando aqui em Marechal. Eu chego aqui por volta de 9 horas e estou saindo às vezes 6, 8, já saí daqui até 10 horas da noite. O Alex está fazendo, Alex, Arthur, né? Estão fazendo eu bater o recorde. E eu vejo que o Espírito Santo está nos abençoando, irmãos. Como poderá haver unidade entre o povo de Deus se nós só estivermos aqui juntos na hora do culto? Na hora do culto é o lugar de conversar, de estreitar a amizade, os laços? Na hora do culto é a hora de adorar. E nós vemos o que aconteceu na igreja primitiva quando o Espírito Santo estava dirigindo a igreja. Eles sentiam prazer de estar na presença um dos outros. Irmãos, a igreja primitiva era um bando desocupado, Alex? Nunca. Ou será que eles tinham a vida deles também no cotidiano? Mas eles priorizavam o que, irmãos? Estar com os nossos irmãos.
Por enquanto é só e sábado, né? Mas vai que daqui a pouco chegue outros dias, né? Irmãos, agora eu vou fazer diferente. Eu não vou ficar lendo não, senão acaba o sermão e eu não falo o que eu tenho que falar. É para ler em casa e aqui é um resumo, como na lição da escola sabatina, né? Então, na semana passada eu comecei falando, né? Houve o que aconteceu lá? Eu comecei o sermão falando no capítulo, Marcelo. Capítulo 23, que fala sobre o santuário. Na semana passada eu falei de como a gente estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é regras sobre regras, regras e mais regras. Tem outras versões que diz que é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Um pouco aqui e um pouco ali. Por quê, irmãos? Nós vamos entender aqui, né? Então aqui fala, no início, fala que houve um grande desapontamento. Jesus Cristo não voltou. E de todo aquele grupo que estavam ali reunidos, quantos ficaram? A irmã Conceição falou, né? Cerca de 50 pessoas. Era um grupo grande ou pequeno, irmãos? E ficou... Não, eu estou dizendo, era um grupo que estava esperando a volta de Jesus Cristo, grande ou pequeno? Grande. Então por que só 50 ficaram? Foram provados, né? Foram provados. Irmãos, o povo daquela época, eles tiveram certeza que o que havia acontecido era coisa vinda do reino dos céus. Porque houve um grande reavivamento espiritual. Milhares de pessoas foram levadas a quê? A estudar esse livro sagrado, a esquadrinhar a palavra de Deus. Como é que uma coisa que fosse feita por vontade humana iria conseguir essa façanha? Vários continentes, a pessoa estudando a palavra de Deus, realmente confirmando. E aí, irmãos, houve um desapontamento e Jesus Cristo não veio. E aí, o que eles fizeram? Pô, peraí. Foram nas Sagradas Escrituras, os cálculos estão certos. Não tinha erro. Então o erro deveria ser o quê? O santuário. Eles tinham o quê? O evento positivo. Eles tinham uma ideia do mundo que o santuário era o quê? A terra. E a purificação da terra seria o quê? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ao calcular minhas datas, foi toda baseada onde? Na palavra de Deus. Por que, em relação ao santuário, também eles não recorreram a esse livro? Obrigado, meu irmão, te agradeço. Por quê? Se eles tivessem entendido qual era o santuário, através do estudo profundo das Sagradas Escrituras, teria ocorrido desapontamento, sim ou não? Não. Mas aqui nesse livro nós lemos por que Deus permitiu que acontecesse o desapontamento. Vocês leram, por que Deus permitiu? Porque senão a mensagem não seria dada da forma como ela foi dada, com um senso de urgência. Sim ou não? E eu falo, irmãos, olha só, eu já falei aqui várias vezes, tudo que acontecia no santuário terrestre era algo praticamente quase que exclusivo do povo de Israel. Só que no santuário celeste, todos os acontecimentos deveriam abranger o quê? A humanidade inteira. Sim ou não? Sim. E eu sempre falo aqui, irmãos, por que Deus permitiu o desapontamento? Espera aí, no dia 22 de outubro de 1844, Paulo estava aguardando a volta de Jesus Cristo. Como é que você deveria estar? Não era o mesmo espírito que eles estavam no dia da purificação do santuário? Sim ou não? Sim. Então eu vejo um paralelo muito grande, irmãos. Não é? Se era no dia algo que acontecia para o Israel, o povo estava o quê? O povo estou sendo julgado, deveria pedir perdão, deveria estar com a vida em dia. E naquela época, quando Jesus Cristo, eles achavam que Jesus Cristo ia voltar, não era o mesmo sentimento? Pois Jesus Cristo está voltando, eu tenho uma pendência com o Arthur e com a Vânia. Meus irmãos, me perdoem. Desculpa eu estar usando o seu nome como exemplo. Me perdoe se eu te fiz algum mal. Chega lá e dá um abraço carinhoso e aí a paz passa a reinar. Então, irmãos, era o mesmo espírito. E aqui diz, olha só, conforme o modelo. Então, quando eles começaram a estudar a palavra de Deus, por isso que é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, eles entenderam que quando Deus deu a ordem para que Moisés construísse o santuário, Deus apresentou o que para eles? Um modelo. Não é isso que nós lemos no livro? Olha só,
tenha cuidado de fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei aonde? No monte. Não foi? Ele tem uma visão, ele viu o santuário celeste. Tenha cuidado de fazer os móveis tudo da forma como foi o quê? Como foi te mostrado. Isso é importante ou não, irmão? Sim. Se aquilo ali é uma maquete, aquilo ali é uma ilustração do que acontecia no céu, deveria ser uma cópia, né? Só que o que aconteceu, irmãos? Aqui diz uma coisa muito interessante, né? No lugar santo, né, aqui fala os móveis que tinha no lugar santo, né? O candelabro ao sul, ao lado ao norte estava a mesa, onde ficavam os pães da proposição, tinha um altar de incenso, e no lugar santíssimo tinha o quê? Um baú revestido de ouro, o qual continha a tábua dos 10 mandamentos. Irmãos, a arca da aliança ela foi feita para abrigar o quê? Hein? A lei dos 10 mandamentos. Mas foram colocadas duas outras coisas, por quê? Por causa da rebeldia do povo de Israel, por causa da dureza do coração do povo de Israel. O maná era desígnio de Deus que o povo vagueasse no deserto durante 40 anos? A viagem deveria ser o quê? De 40? Uma outra coisa, Deus ele falou que seria Arão e os descendentes dele, que seriam o quê? Os sacerdotes. Mas o grupo reuniu, pô, peraí, eu quero também participar disso daí. E aí o que Deus fez? A vara que florescesse era a vara que Deus havia o quê? Escolhido. Só que Deus passou a mão em cima deles, irmãos. Irmãos, a gente acha que Deus tem que ficar repetindo para a gente a mesma coisa o tempo. Não. Deus ele só fala uma coisa. Ele precisa falar duas vezes. Aonde nós vemos aqui que Deus ele não muda e nem a sombra de variação de mudança? Eu sempre uso esse exemplo, irmãos. Olha só, sabe qual é o exemplo que eu uso? Poxa, olha, a raça humana está me dando muito trabalho, eu vou desistir deles. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? O que seria? Então Deus ele não muda e nem a sombra de variação, nós temos que crer isso. Então a arca da aliança ela foi feita para quê? Para abrigar a lei de Deus. Mas como houve aquilo ali, foram colocadas duas outras coisas dentro. Isso daqui é algo muito importante a gente saber. Aqui fala também, olha só, na página 176, fala sobre os dois compartimentos, sobre o lugar santo, do santuário celeste, e aqui João ele tem uma visão, não é? Lembra, aqui o santuário terrestre era o quê? Era uma ilustração. Só que João, quando ele teve uma visão do santuário celeste, o que ele viu no santuário celeste em relação ao candelabro de ouro? Ele viu, olha só, ali ele viu ardendo diante do trono 7 tochas de fogo, viu um anjo que trazia um incensário de ouro, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Nessa visão o profeta contemplou o primeiro compartimento do santuário celestial, e enxergou ali 7 tochas de fogo, e o altar de ouro, que o candelabro de ouro e o altar de incenso representavam no santuário celeste. Aqui fala também que mais uma vez foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ele olhou para onde? Para dentro do véu, no lugar santíssimo, e ali ele contemplou o que, irmãos? A arca da aliança. Por que a arca da aliança ela se encontra no santuário celeste, irmãos? Olha só, eu já preguei aqui, o santuário celeste, quando diz o livro de Daniel, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O santuário celeste é um grande tribunal. E qual a norma desse julgamento? A lei de Deus. Dentro do santuário nós temos o quê? Os livros de registro, que são o quê? Os autos. Nós temos um advogado, que é quem? Nós temos as testemunhas, que são o quê? Pô, peraí, mas quem é o representante da raça humana? Será que não tem? Os 24 anciãos. Peraí, e quem é o advogado de acusação? Mas ele está no céu, dentro do santuário, participando desse julgamento? Ele é o acusador de nossos irmãos aonde? Aqui na terra.
Agora, os livros de registro é onde apresenta o quê? Os autos. Tudo que cada um fez de bom ou de mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo de 13 a 14 diz o quê? De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de quem? Só do povo de Israel? De todo. De todo homem. Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até o que esteja encoberto, quer que sejam boas ou quer que sejam mal. É por isso que no céu há no mínimo 3 livros, né? O livro da vida, o livro memorial e outros também. Então vamos lá, irmãos. O mistério é solucionado. Como é que o mistério foi solucionado? Na página 177. Quando eles começaram a estudar as Sagradas Escrituras e ver o que era o quê? O santuário. O que era o santuário? Olha aqui, ó. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. Quando Cristo morreu, o ritual simbólico do santuário terreno terminou. Uma vez que Daniel 8,14 se estende até o quê? Até a nossa era. O santuário ao qual se refere precisava ser o santuário da nova aliança. Então, quando eles começaram a estudar, irmãos, principalmente o livro de Hebreus, eles entenderam que existia um outro santuário também aonde? No céu. E isso é muito importante, irmãos. Então diz aqui, ó. Então, que seria essa purificação do santuário? Seria possível ver no céu alguma coisa que necessitasse ser purificada? Será, irmãos, que o céu precisava de alguma coisa que precisava ser purificada? Sim ou não? Irmãos, aonde começou o pecado? No céu. E aonde ele vai terminar? No céu dá a palavra final, mas aqui na terra onde vai ser o quê? Irmãos, quando Deus ele terminar o julgamento, ele vai condenar só o ser humano? Ou ele vai acabar com todos que estão envolvidos no pecado? Então, irmãos, Deus ele vai acabar com o pecado como um todo. Tanto os anjos, que foram os primeiros, e tanto os seres humanos que estão agarrados nele, que não aceitaram a graça de Cristo. Agora, a purificação. A purificação no memorial verdadeiro do céu deveria ser realizada por meio do sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue não há o que, irmãos? Não há remissão. A remissão ou descarte do pecado é o que? É a obra a ser realizada. Como pode então haver pecado conectado ao santuário celestial? Podemos encontrar a resposta quando olhamos o cerimonial simbólico, uma vez que os sacerdotes terrenos serviam na cópia e sombra daquele que está nos céus. Irmãos, como funcionava o santuário terreno? O santuário terrestre. Chegava lá o pecador diante do pátio, né? Ele só podia entrar até o pátio, e ele apresentava o animal que ia ser oferecido. O que ele fazia? Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e ele confessava o quê? Simbolicamente, os pecados dele passavam para quem? O animal. Ele confessou os pecados, ele fazia o quê? Ele degolava, né, o cordeiro. O animal escolhido era um cordeiro, mas para quem não tinha posse, né, Deus ele é misericordioso. Ele colocava uma pomba, ele colocava outros, né, porque dependendo das posses, muitos não tinham condições de oferecer o ideal, que era um cordeiro, né? E aí a pessoa cortava. Se lembram que na palavra de Deus diz que o sangue representa o quê? A vida. Então, através daquele sangue, o sacerdote pegava um pouco de sangue e ele adentrava para dentro do santo. E ali ele aspergia sobre o quê? Sobre o véu e sobre os 4 chifres do altar. Simbolicamente, o sangue, né? Os requisitos da lei de Deus eram que eram cumpridos. Não é? Aqui está dizendo que sem derramamento de sangue não é remissão. Então aquilo ali era um meio pelo qual Deus havia feito. O ser humano não queria morrer e Deus estava arrumando o quê? Um substituto. Aquilo ali era uma sombra, né?
O ideal não, aquilo ali era uma sombra e o Jesus Cristo é o que mesmo? Jesus Cristo era oferta para Deus, né? Isso. Agora, olha só, no dia da purificação, irmãos, no dia da purificação, era um dia especial para o povo de Israel, era uma festa, porque Deus estava julgando, e quando terminava aquele ritual, o povo ficava feliz, porque os seus pecados haviam sido o quê? Perdoados. Como se dava esse ritual? Eles traziam 2 bodes, né? E desses 2 bodes eles lançavam sortes. Um bode era como oferta ao Senhor e outro bode seria como o quê? Como um emissário. Esses 2 bodes representavam Cristo e o outro representava Satanás. O bode que era sacrificado, que era como uma oferta para o Senhor, representava quem? A Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar dos nossos pecados. Então eles escolhiam um bode, o bode ele era morto, né, oferecido, e o segundo bode, irmãos, o que eles faziam? No final da cerimônia de purificação do santuário, todos aqueles pecados que vinham eram posto aonde? Sobre a cabeça de quem? Do bode emissário. Uma pessoa do povo escolhida levava esse bode até onde? Até o deserto, e lá deixava ele para que ele morresse de fome, de sede, ou de animais, ou de qualquer outra coisa. Irmãos, alguns falam, esse bode não poderia ser Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que entender a seriedade do grande conflito. Todo pecado deve recair sobre alguém. Para você ver a seriedade. Todos os pecados dos filhos de Deus que forem perdoados, eles vão ir para quem? Para Satanás. E todos os seres humanos que rejeitaram a graça de Cristo, eles irão carregar o quê? Os seus próprios pecados. Então o pecado vai ficar sem alguém? Todo pecado estará o quê? Sobre um ou sobre o outro. É por isso que Satanás é o último que vai ser destruído, irmãos. Porque além de ele pagar pelos seus próprios pecados, ele vai pagar também pelos pecados das pessoas que ele fez perder. Pode falar, Ney. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso. E não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Verdade. Hoje, Jesus Cristo não pecou e carregou morreu pelos nossos pecados. Amém. Se nós, nessa caminhada, desistirmos de seguir Cristo, os pecados que ele carregou voltam para a gente e a gente vai morrer. Então, vai haver a morte. Vai haver a morte. E assim o fim do pecado. Amém. Obrigado, Lei. Te agradeço. Então, irmãos, o pecado ele é tão grave que Deus ele vai responsabilizar alguém. Ou é Satanás ou a própria pessoa que se perdeu, porque rejeitou a graça de Cristo. Então, o dia da purificação era uma vez por ano, o grande dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. 2 bodes jovens eram trazidos e lançavam sorte sobre eles, né? O bode para o Senhor era sacrificado como oferta pelos pecados do povo, e o sacerdote levava o seu sangue. Eu não falei, irmãos, o sacerdote levava o sangue daquele que havia sido apresentado como oferta ao Senhor, e diz aqui, ó, além do véu, eu aspergia em frente ao propiciatório e também no altar de incenso, logo à frente do véu. Por que isso daqui está dizendo isso, irmãos? Por causa disso que o Ney falou. Os requisitos da lei de Deus estavam sendo cumpridos. Sangue havia sido derramado. Vocês entendem? Porque o sangue representa a vida. Então, os requisitos da lei de Deus estavam sendo o quê? Cumpridos. Agora aqui diz uma outra coisa muito interessante, né? Deus aceitava um substituto no lugar do pecador, mas o sangue da vítima não cancelava o pecado. Em vez disso, o pecado era transferido para o santuário. Ao oferecer o sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava seu pecado e expressava fé no Redentor por vir, mas ainda não estava completamente livre da condenação da lei. Por que o Ney falou aquilo ali? Que se ele retrocedesse, o pecado voltaria para ele, sim ou não, velho? Sim. Sim. Então, o que a palavra de Deus diz? Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer dele. Ele tinha que permanecer naquele caminho até o quê?
até o fim. Marcelo, Sim. lembrando que Levítico, capítulo 4, 23, fala que bode só é príncipe. Qualquer príncipe de Israel que pecasse, eles não levavam cordeiro, eles levavam bode. Então, esses dois bodes representam um príncipe da paz, que é o maravilhoso de Jesus, Amém. e outro príncipe das trevas. Olha só. Os bodes. Verdade. Obrigado, meu querido. Te agradeço. Agora, irmãos, no santuário terrestre acontecia isso. E no santuário celestial? Olha só, o primeiro bode foi oferecido como oferta ao Senhor, que foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo bode? Quando é que ele será lançado para o deserto? Depois do milênio. Depois do milênio? Não. Durante o milênio, irmãos. A terra não vai estar sem forma e vazia? Sim. Aquilo ali será um deserto. Olha só, os mortos não serão sepultados. Vocês imaginem, irmãos, cadáveres de bilhões e bilhões de pessoas. Porque o livro do Apocalipse diz o quê? Que a maior parte das pessoas iam aceitar o número da besta. Infelizmente, né? E aceitou o número da besta e já está condenada. Então, irmão, você imagine, ele vendo toda aquela destruição que ele causou. A terra vai estar em rebuliço, irmão. Não vai ter nenhum prédio em pé. As pragas vão ter feito estrago tremendo sobre a face da terra, né? Então ele vai refletir sobre tudo que ele fez. E toda a culpa será jogada nele. E toda a culpa será jogada nele, né? Amém. Obrigado, Alex. Então, o julgamento. Olha só, irmãos. Antes do julgamento, né? Por 18 séculos, esta obra prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo obteve perdão e aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai. Mas seus pecados continuavam registrados nos livros, assim como o cerimonial simbólico. Havia uma obra de expiação no fim do ano, antes que a obra de Cristo em prol da humanidade terminasse. Há um trabalho de expiação a ser feito para remover os pecados do santuário. Isso começou quando as 2.300 tardes e manhãs terminaram. Nessa ocasião, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Então diz, irmãos, que por 18 séculos a obra ali no santuário, né, celestial era feita onde? Só no lugar santo. E depois, de 22 de outubro de 1844, ele adentrou aonde? No lugar santíssimo, porque havia começado o quê? O grande dia da expiação, o dia que Deus estava julgando. E esse dia, ele começava, esse julgamento, ele começou por quem? Pelos mortos. Né? Começou pelo primeiro morto, né? Que foi quem? Foi Abel, né? E aí prosseguiu. Irmãos, eu sempre falo uma coisa. Tem como você ganhar o galardão sem antes você passar pelo juízo? Sim ou não? Não. Como alguém antes ia para o céu ou ia para o inferno sem ter passado por um juízo? Porque a palavra de Deus, eu sempre falo isso. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Se é todos, eu sempre falo, é só justos ou é só ímpios? Se é todos, tanto um quanto o outro. Agora, Deus, que é um Deus de exemplo, o que ele fala? Que o juízo começa primeiro por quem? Pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não aceitaram? Olha, irmãos, Deus em tudo ele dá exemplo. Pode falar, meu querido. Quando Jesus veio ressuscitar Moisés, Sim. Satanás disse que ele tinha pecado e que diante disso ele tinha que continuar no túmulo. Jesus falou, isso está em Judas. Patriarcas do Profeta. Tá. Jesus disse para ele: não existe pecado nenhum nos livros do céu contra ele. Tudo que ele fez foi perdoado. E o único pecado que ele cometeu nos 40 anos de deserto foi justamente quando ele passou por terra. Então, Satanás, o Senhor te repreenda. Levanta Moisés, vamos embora. Irmãos, a gente sempre fala aqui, o Lei Robson bate muito forte nessa tecla, que o grande conflito ele é jurídico. Tanto é que o Santuário Celeste é um grande tribunal, né? Agora, você vê, irmãos, a seriedade. Jesus Cristo é Deus ou não? Sim. E por que na hora que ele foi lá ressuscitar o corpo de Moisés, ele falou aquelas palavras?
que o Senhor te repreenda? Ele já havia pagado a nossa dívida? Não. Hoje ele já pagou a nossa dívida. Ele tem autoridade ou não? Então, vocês conseguem entender a seriedade do grande conflito, irmãos? Mesmo Jesus Cristo sendo Deus, há regras que precisam ser cumpridas. Quando Jesus Cristo ressuscitou a Moisés, o que ele estava fazendo? Ele estava dando um cheque pré-datado. Ele estava dando uma promissória de que no futuro ele iria o quê? Fazer. É por isso que a lei das ordenanças era contrária a nós. Por que era contrário? Porque até que se cumprisse, nós estaríamos perdidos. Só quando Cristo cumpriu, é que aí realmente a dívida foi paga. O nosso substituto foi o quê? Foi aceito. Glória, vamos dar a palavra de Deus, espera que o tempo corre. Pode falar, minha querida. A questão aí do Satanás com Jesus é porque ele não reconhecia Jesus como Deus. Sim. Entendeu? Entendi. Ele não reconhecia Jesus como Deus. E Jesus ele vem como anjo, né? Miguel, né? Verdade. Quando ele veio ressuscitar Moisés. Mas por Satanás não reconheceram como Deus, que o grande problema do conflito é ele com Jesus, né? Ele que no lugar de Jesus precisa de Jesus é igual a Deus. Então, por ele não reconhecer, Jesus disse: o Senhor te repreende. Amém. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, minha irmã. Agora, um julgamento. Na obra da nova aliança, os pecados dos pecadores arrependidos são colocados sobre Cristo pela fé e transferidos de fato para o santuário celeste. Assim como a purificação simbólica do santuário terreno era realizada por meio da remoção dos pecados que o poluíam. Irmãos, no dia da purificação do santuário, era feita uma purificação espiritual, mas também uma purificação física. Todos aqueles sangues que eram borrifados sobre a cortina, aquilo ali teria que ser o quê? Teria que ser limpo também, irmãos. E aí, quando passava o dia da expiação, estava tudo em novo em folha para mais um ano. E isso é muito bom. Agora, olha só. No entanto, antes que isso aconteça, deve haver um exame dos livros de registros para determinar quem, por meio de arrependimento e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Logo, a purificação do santuário envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo, antes da vinda de Cristo, pois quando ele vier, sua recompensa estará consigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, tem lógica ou não tem lógica? Irmãos, olha só, Deus em tudo ele nos dá um exemplo. Quando Jesus Cristo vier, ele vai vir para dar o quê? O galardão, a recompensa. Aqueles que fizeram o bem, que fizeram o que é reto, que aceitaram a Cristo, vão receber o quê? A vida eterna. E aqueles que não fizeram, vão receber o quê? Agora eu pergunto, irmãos, eu sempre falo isso. Se a vida de Jesus Cristo ele já vem para dar o galardão, não teria que ter acontecido um julgamento antes? Por que quando a gente fala que Deus está julgando hoje, as pessoas se escandalizam? Ela não acredita no santuário do céu. Mas João não viu o santuário no céu? Ele não viu o candelabro, as 7 tochas de fogo? Ele não viu a arca da aliança no santuário celeste? As igrejas por aí não acreditam no santuário. Tem pessoas, irmãos, que não querem enxergar a realidade. Eu sempre falo aqui uma coisa muito importante sobre o Gabriel Estevão, né? Eu gosto muito dele. E quando ele deu um estudo bíblico no canal da Adriana Maia, ele falou uma coisa muito interessante: você estudar a palavra de Deus sem preconceito. O que é você estudar a palavra de Deus sem preconceito? Eu nunca mais esqueci disso. Sabe por quê? Às vezes quando você vem estudar esse livro sagrado, você não deixa o livro falar. Se o livro é a boca de Deus, se eu já trago uma bagagem comigo, a palavra de Deus vai conseguir falar? Ó, isso daqui eu aceito, isso daqui não. Opa! Então, quando ele falou uma coisa muito interessante, né? Estudar a palavra de Deus sem preconceito é você deixar a Bíblia falar.
Porque às vezes tem dogmas que você vai ter que o quê? Quebrar na sua vida. Porque a palavra de Deus é a fonte da autoridade e não pessoas. Por isso que se não tiver amparado nas Sagradas Escrituras, seja o quê? Ainda que desça um anjo dos céus, tendo um outro evangelho, seja o quê? Anátema, seja maldição. Essa é a nossa regra de fé. Amém. Que prática, né? Agora, olha só. Assim que seguiram a luz da palavra profética, viram que, em vez de ser o fim da terra, no final dos 2.300 tardes e manhãs, em 1844, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de realizar a obra final de expiação em preparo para a sua vinda. Quando Cristo, pelo poder de seu sangue, removeu os pecados de seu povo no santuário celestial no término de sua ministração, ele os colocará sobre Satanás, que suportará a pena final. O bode emissário era mandado para a terra desabitada, a fim de que nunca mais voltasse a congregação de Israel. Da mesma forma, Satanás será banido para sempre da presença de Deus e de seu povo. Sua existência será apagada na destruição final, tanto do pecado quanto dos pecadores. Irmãos, quando a gente fala que esse bode emissário é um simbolismo de Satanás, as pessoas lá fora não acreditam. Porque elas não entendem que aquilo era uma sombra e a realidade era outra. Marcelo, Sim. mas aqui dentro também muita gente não entende. Quando eu falo aqui dentro, eu estou falando da chão. Eu sei, entendo. Sei como é. Mas eu Irmãos, acredito. a pessoa que conduzia esse bode emissário para o deserto, quando ela voltava no arraial, o que ela tinha que fazer? Se fosse um símbolo de Cristo, precisava dessa purificação? Irmãos, quando as pessoas elas veem o céu aberto e a arca da aliança no seu santuário, como elas podem negar uma coisa tão importante? Da mesma forma que nega um sábado, que está na Bíblia. Vocês entendem, irmãos? Irmãos, há um grande conflito onde as pessoas estão cegas, onde as pessoas não deixam a palavra de Deus falar. Olha só, tem uma vez eu assisti um debate sobre criação e evolução. Mesmo você mostrando evidências claras da evolução, as pessoas, não, isso daqui não vale. Não, só o que tem a falar a meu favor. Poxa, peraí, mas foi encontrado isso, isso e isso. Uma teoria que esse telescópio Hubble mostrou foi o quê? Que jogou por terra a origem do que Darwin falou. Porque quando eles observaram o universo profundo, eles viram que as galáxias não estavam em formação. As galáxias estavam complexas como a nossa aqui. E na teoria deles, deveria ser galáxias em formação. Então aquilo ali jogou por terra. O universo saiu tonto das mãos de Deus. Mas por que, irmãos? Há um grande conflito e Satanás está por detrás disso. E aí eles começam a inventar outros malabarismos para querer apoiar o quê? As suas teses. É a mesma coisa quando eles falam no domingo, na palavra de Deus. Ah não, mas a igreja começou a se reunir aqui. Olha o que eles faziam no domingo. Irmãos, por que eu estou batendo forte nessa tecla? Para finalizar, eu vou falar uma última coisa. Olha só. Qual foi um tema nas Sagradas Escrituras que trouxe uma grande polêmica na igreja primitiva? O que foi, irmãos? O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dar uma prensa muito feia no apóstolo Pedro. A circuncisão. Aquilo ali não houve um grande rebuliço. Aquilo ali não teve que explicar várias vezes? Sim ou não? Sim. Não é, irmãos? Agora, se a circuncisão, que teve um ponto final, trouxe aqui nas Sagradas Escrituras uma grande agitação, imagine se Deus tivesse mudado o sábado. Quantas e quantas coisas teriam sido reveladas aqui?
Vocês entendem, irmãos? O sábado, ele é sagrado por quê? Porque, olha, eu sempre falo isso, irmãos. Se o sábado fosse observado desde Adão e Eva, existiria algum ateu no mundo? Por quê? Todos saberiam o quê? Que Deus é o Criador. A sua origem. Uma outra coisa, existiria a quantidade de religiões que há no mundo, sim ou não? Vocês imaginam, irmãos, o porquê que Satanás ele fez com que aquilo ali acontecesse? Pega aí. Se eu tiro o sábado da jogada, as pessoas não vão ter uma referência. A mesma coisa, irmãos, eu sempre falo isso, quando o reino foi dividido de Israel, 2 tribos ao norte, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. O que o rapaz fez para cortar o vínculo que o povo tinha? Porque tinham 3 festas obrigatórias onde o povo deveria ir a Jerusalém anualmente. O que ele fez? Ele fez um templo em Samaria e edificou o quê? Sacerdotes para ministrar ali. Ele temia, poxa, foi Deus que deu a ele, mas ele ainda temia que se o povo fosse para Jerusalém, ele iria perder o seu reinado. Agora, quando ele fez aquilo ali, o que ele fez? Cortou o vínculo que o povo tinha. Vocês entendem? A mesma coisa Satanás fez em relação ao sábado. Você perde a sua referência. Irmãos, eu acho que foi melhor dessa forma do que ficar lendo, né? Eu consegui falar praticamente o capítulo todo, né? Então eu agradeço a Deus. A próxima vez que eu tiver a honra de poder falar assim, eu vou fazer um resumão, que aí vai ser melhor, né? Porque ler a gente tem que ler em casa. Aqui é só para a gente tocar nos tópicos principais, né? Vamos então ficar de pé para fazer a oração final, que já passou 7 minutinhos, né? Tem como botar um hino antes? Tem? Coloca Cristo, Israel, por favor. Cristo. Irmãos, se Cristo fosse o único que está falando aqui, crente com o coração, expresse para Deus em forma desse louvor tudo que Cristo é para você.
imaginar como deve ser o rosto dele. Aqueles que tiveram o privilégio saber tudo que ele fez por amor a nós, irmãos. Mesmo sabendo de tudo que ele fez, a gente vai continuar pecando, a gente vai continuar entristecendo, mas ele não desiste de nenhum de nós. Amém. Amém. Por isso que Filipenses 1,6 fala muito ao meu coração, que a boa obra que ele começou, irmãos, porque ele foi atrás de cada um de nós. Amém. Que ele termine até o dia dele. Amém. Santo Deus, amado Criador. Obrigado, Senhor, pelo prazer de poder te servir. Tu bem sabes o quanto eu sou indigno, Senhor. Verdade, Senhor. Eu já te falei que eu queria ter sido criado num lar onde eu aprendesse desde pequeno o temor de ti. Mas mesmo isso não tendo acontecido, Senhor, só procurou um meio de atrair a todos nós para perto e para junto de ti. Amém. Mas o Senhor tem uma obra grandiosa a fazer em nós, Senhor. Nos abençoe. Amém. Nos ajude, Senhor. Não largue as nossas mãos por nada. Muitas vezes, quando a minha filha quer ir para outro lugar, ela tem apenas 4 aninhos, eu seguro na mão dela firme, não permitindo que ela saia de perto de mim. Faça isso com cada um de nós, Senhor. Porque na tua presença é impossível pecar. Então ajude-nos, Senhor, a te buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Pai querido, que neste local aqui, como nas outras igrejas espalhadas ao redor do mundo, seja um local de refúgio contra este mundo mau, Senhor. Para que isso aconteça, esta igreja deve ser a mão que estende, a mão que soma, a mão que dá esperança, a mão, Senhor, estendida para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Permita-nos, Senhor, que sejamos esse instrumento. Permita-nos, Senhor, pregar o teu Evangelho. Que esta igreja, em nome de Cristo Jesus, seja uma igreja missionária para a glória do teu nome. Porque o Senhor nos confiou uma obra da mais solene importância, Senhor. Pai querido, leva-nos agora em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos um encontro contigo aqui nesta noite. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.